Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito peculiar, que é a positividade tóxica. Você já se culpou por não pensar o positivo suficiente e com isso, pelo caso de não pensar, você acredita que todas as coisas que acontecem na sua vida acontecem por causa do pensamento negativo? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, que é a indústria da felicidade que os coaches modernos ensinam. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Por que o sofrimento, hoje em dia, na maioria das vezes, é considerado como uma espécie de falha? Por que você é cobrado a todo momento a pensar positivo e a ser feliz? E muitas vezes essas pessoas elas pregam que você atrai aquilo o que você pensa. Aquilo que você vibra é aquilo que a natureza retorna para você. Um dos grandes problemas disso foi aquele livro chamado O Segredo, né? Que influenciou muitas pessoas. Mas o interessante é que dentro desse aspecto do pensamento positivo, ele tem a ver muito mais com uma atitude mental referente à própria realidade. O interessante é que sofrer e falhar é um ato de existir. Porque pelo fato de você não conseguir ser feliz conforme você deseja, não conseguir as coisas da maneira como você acredita, muitas vezes isso não depende de você. Há infinitas variáveis que não depende de você para que você consiga aquilo que você quer. É por isso que na maioria das vezes quando você consegue, quando você alcança algo, não é do jeito que você idealizava, não é do jeito como você queria. Então, nós vivemos em uma época, tá, que é uma espécie de falsa positividade, né? Ou seja, o sofrimento, o pensamento pessimista, vamos dizer assim, negativo, que é criado pelas adversidades que temos com o real, muitas vezes as pessoas acreditam que isso é falta de caráter. Uma pessoa, por exemplo, que não tem um esforço mental suficiente. Então, esses preletores, eles se utilizam muito da PNL, Programação Neurolinguística, que é que você tem que reformatar a sua mente. Reformatando a sua mente, você reformata o real. E isso, na maioria das vezes, é mentira. Porque eu não posso mudar o real se eu mudar a minha mente. A vida é aquilo que ela é. A vida é aquilo que ela se apresenta para mim. A maneira como eu interpreto, sim, tem a ver muito mais com a minha subjetividade. Mas eu pensando positivamente, isso não significa que eu posso mudar a minha realidade. Posso mudar de uma determinada maneira, mas não de acordo com o que essas pessoas pregam na maioria das vezes. O interessante é que quando eles monetizam a felicidade, eles monetizam o pensamento positivo, na maioria das vezes eles fazem isso como uma maneira de doutrinar, fazendo uma espécie de um gaslighting, né, em massa. Porque se você não consegue é porque você não se esforçou o suficiente, você não pensou o correto o suficiente para que as coisas aconteçam na sua vida. Um outro aspecto também, que é um caso muito industrial, é que eles monetizam a dor. Há uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Dor, nós sentimos dor ao se relacionar com as pessoas, sentimos dor quando temos uma indisposição estomacal, sentimos dor, por exemplo, quando vemos uma adversidade, ou seja, estamos rodeados por fenômenos que nos causam dor, direta ou indiretamente. O sofrimento é você alimentar a dor, é você pensar sobre a dor que existe. Aí sim causa um esforço mental sobre a dor, porque isso vai deixando você muito mais melancólico. Mas esses pregadores da teologia da prosperidade, vamos dizer assim, e da felicidade tóxica, eles pregam uma espécie de milagre mental. Ou seja, isso vai criar você
na maioria das vezes, uma espécie de dependente do preletor que faz isso, tá? Ou seja, ele vai se utilizar totalmente de jargões, palavras prontas que não tem nada a ver com a realidade para poder, né, te enganar e você acreditar naquele sentimento que você tem no momento da reunião ou do culto ou de uma palestra, porque você está sendo envolvido por aquele sentimento oceânico, né? Ou seja, o povo ele espera, né, a pessoa que está na plateia espera uma solução mágica e o preletor oferece essa solução mágica. Então todo mundo entra, na verdade, nesse mesmo ambiente que ele é totalmente dopaminérgico. O cérebro da pessoa vai liberando dopamina e a pessoa tem essa sensação de bem-estar e a pessoa vai ficando totalmente eufórico. E esses milagres mentais, vamos dizer, que você está reformatando a sua mente, cria uma espécie de dependência emocional, não só referente ao palestrante, mas o sentimento que você tem. Porque não é toda hora que você está animado, não é toda hora que você tem energia, não é toda hora que você vai falar tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, que essa palavra tudo posso, né, que me fortalece, Filipenses 4,13, é tirado totalmente fora de contexto, tá? Esses pregadores, esses teólogos da prosperidade, eles pregam isso para fomentar uma imagem que a pessoa pode conseguir tudo mediante a crença dela. O interessante é que se você for olhar a teologia do pensamento positivo da felicidade tóxica, não é só você somente crer, você tem que crer na sua crença. Então é algo que se torna muito mais subjetivo e fora da realidade. Então é por isso que essas pessoas sempre vivem nessa bolha mental em que você pensando a realidade, você muda a realidade. Na maioria das vezes você muda a sua perspectiva sobre a realidade. Ela se apresenta de uma maneira e o jeito que você interpreta a realidade é uma outra maneira. O interessante é que esses líderes religiosos, na maioria das vezes, eles dizem a seguinte palavra: se você não melhorou o suficiente, é porque você não tentou. Então isso vai gerar em você o quê? Culpa e vergonha, porque você está no meio, está todo mundo, né, dentro daquele frenesi religioso, todo mundo mentindo na maioria das vezes, que acredita naquilo que está sendo dito, mas na verdade a pessoa está sendo levada por um surto psicológico, né, totalmente emotivo, e se você não está totalmente encaixado, você vai sentir totalmente envergonhado. Eu lembro quando eu era evangélico, quando tinha um movimento, por exemplo, dito espiritual dentro da igreja, eu já estava até mesmo prestes a sair da igreja, vamos dizer assim, né, desviar, eu vi que aquele lugar não cabia a mim. Então o que eu sentia, na verdade, uma espécie de culpa, porque eu não estava sintonizado com a igreja, ou não estava sintonizado com as pessoas, tá? Então essas pessoas acreditam que na maioria das vezes as coisas acontecem se o pensamento de todos sintonizar como uma espécie de mágica. Então o pensamento do brasileiro na maioria das vezes é místico, tá? E mágico. Então a pessoa sempre pensa que acreditando as coisas vão mudar, mas, por exemplo, já é algo muito mais complexo que tem por trás. Não somente a força de vontade, ela basta, tá bom? Então, por exemplo, e isso vai gerando, na verdade, na maioria das vezes, uma forma de consumo. Porque se você quer ser feliz, quer ser próspero, você tem que comprar esse produto que esse líder está te vendendo. 5 passos para a felicidade, 12 passos, por exemplo, para conseguir uma namorada, um bom trabalho. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso tema está totalmente relevante para vocês, e se vocês estão gostando do tema de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E o outro aspecto, muitas das vezes, que nós vemos, que, por exemplo, o que esses coaches, na maioria das vezes, pregam é um jogo de narcisismo institucional e abuso de pessoas vulneráveis. As pessoas que entram nesse movimento, na maioria das vezes, querem soluções para os seus problemas. Mas o problema é que essas pessoas querem soluções fáceis, né? Por exemplo, a maioria das vezes que entra para um movimento, seja
né, empresarial ou psicológico, ou de uma palestra ou de uma instituição religiosa, são pessoas que têm suas debilidades emocionais, são carentes emocionais, têm problemas relacionais referentes à sua vida, à crise existencial ou em luto. E o que esses líderes, na maioria das vezes, fazem? Eles pegam, na verdade, e se molda aquilo que você quer ouvir. Então é por isso que eles são totalmente performáticos. Então com isso você vai acreditar naquilo que ele fala, porque você vai ter testemunho de pessoas que são aleatórias e você não sabe se é comprada ou não. Praticamente não sabemos, mas na maioria das vezes sempre há uma espécie de acordo por trás de tais milagres, né? O interessante também que por trás dessa performance, se você não sente esse sentimento de pertencimento, você se sente totalmente excluído. Então, isso faz você fazer o quê? Sentir totalmente desorientado e forçar algo que não sente. É aquela pessoa que está feliz, mas sempre diz, não, eu não estou feliz. A pessoa perde, né, alguma coisa, acontece algo extremamente triste, a pessoa fala, não, eu não estou triste. Sabe, a pessoa acredita que ela falando vai mudar a realidade, mas não muda. O que está na cabeça dela? Ela tem aquela sensação de perda, aquela sensação de luto, mas ela tenta se forçar contra si mesma, negando a sua individualidade, negando a sua dor, negando a sua existência. É por isso que, por exemplo, o líder ou um pregador de PNL, qualquer que seja, ele sempre vai transferir para você as coisas que você não consegue, porque você não está fazendo a campanha correta, você não está no horário certo, você não está com o mindset correto, você não formatou, me perdoe, a sua mente. Mas o interessante também que nós vemos, né, que o sistema completo que essas pessoas utilizam, né, elas seguem uma maneira de perpetuar esse abuso, tá? Ou seja, é a falta da negação do sofrimento humano. Então, o sofrimento, na maioria das vezes, ele parte da condição humana. Ele faz parte da fisiologia do ser humano. Faz parte da psique humana. E eles, na maioria das vezes, eles vendem felicidade, positividade e eles agem uma espécie de violência simbólica. Porque ele sempre vai falar, se você não está conseguindo algo, alguma coisa tem errado com você. Então, quando você vê naquele mundo, né, falso, né, feérico, sabe, tudo é cheio de luzes, você pensa que algo está errado com você. Mas você apenas está exercendo a sua humanidade, a sua tristeza, o seu sofrimento e a sua frustração, tá bom? Então isso gera uma sociedade que esconde os seus sentimentos e vai gerando depressão e ansiedade, porque as pessoas estão muito mais ligadas na performance, demonstrar performance, ou por exemplo, de aceitar a sua verdadeira realidade. Então, essa felicidade, na maioria das vezes, ela vai mascarar um otimismo que é totalmente forçado. Então, a indústria da felicidade, na maioria das vezes, ela não quer ver você feliz, ela quer que você consuma aquilo que você acredita ser felicidade. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. O nosso canal é muito pequeno, precisamos, né, da sua ajuda, principalmente se o nosso conteúdo tem alguma relevância para vocês. Então, por isso que eu peço para vocês, humildemente, né, se inscrevam no nosso canal, comentem, por exemplo, se vocês já entraram em algum desses movimentos. Eu, na maioria das vezes, sempre tenho as minhas ressalvas, né? Eu não acredito nada em praticamente mágico, fácil, o que essas pessoas pregam, né? A coisa que você acontece em uma semana ou em um mês. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, tá bom? Comentem aqui. E como sempre, mais uma vez, eu vou colocar o QR Code aqui para vocês se inscreverem no nosso canal. E se vocês quiserem, eu faço outros vídeos também falando sobre essa falácia da indústria da felicidade. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos. E até o próximo vídeo.